meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, a Hora do Macabeus. Sejam todos bem-vindos. E esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse. Aqui não tem conjecturas lúdicas, não tem achismos de propriedade, não tem sofismas, embustes. Aqui tem exegese, uma exegese racional. É apenas o que São João escreveu e revelou no seu livro, o livro do Apocalipse. Não tem nada mais e nada menos. Eu costumo dizer que para combater as mentiras do apocalipse protestante, esse apocalipse futurístico, você precisa colocar apenas o apocalipse, aquilo que São João escreveu. Você consegue refutar qualquer mentira do apocalipse protestante. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre a doutrina dos 12 apóstolos. Eu fiz um vídeo, aliás, o meu último vídeo eu fiz falando a respeito do Didaquê, sobre o último capítulo que fala sobre os últimos dias. E quem me perguntou, aliás, não foi uma pessoa apenas, foram várias pessoas que me perguntaram a respeito do Didaquê. A pergunta foi a mesma, porque o Didaquê mostra ali os últimos dias como se fosse algo para o futuro, como se fosse alguma coisa para o fim do mundo. Eu fiz o vídeo explicando sobre o que foi escrito ali na doutrina dos 12 apóstolos, mas infelizmente, gente, é muito complicado. Essa magia das mentiras do apocalipse protestante, esse apocalipse futurístico, essa magia, infelizmente, quando pega na pessoa, é difícil. É difícil, a pessoa coloca, é um bloqueio. Você não consegue retirar aquele bloqueio da pessoa. Olha, entenda uma coisa, o que foi escrito no Didaquê foi escrito segundo os evangelhos, segundo o que foi escrito nos evangelhos, segundo o que os apóstolos pregaram. Tudo ali está inserido na cultura hebraica. Não tem como você ler o Didaquê. Quem está me perguntando a respeito disso, porque ainda me questionaram. É lógico, tem o protestante que sempre vai questionar, mas está no futuro, está no futuro, está no futuro. Bom, a Bíblia está no futuro. Qualquer parte do Evangelho está no futuro. Vai pegar ali Jesus Cristo dizendo, não é permitido que um profeta morra se não for em Jerusalém. Está no futuro. Aquela parte da transfiguração, apareceu Moisés e Elias falando com ele o que deveria acontecer com ele em Jerusalém, da sua morte que deveria acontecer em Jerusalém. Está no futuro. Qualquer parte do evangelho ali, você vai sim, pegar o autor escrevendo, ele disse, porque foram as palavras de Jesus Cristo, mas vai colocar o texto no futuro, não como algo que já aconteceu. É a mesma coisa o Didaquê. Mas tem aquela questão da data. Infelizmente eu fui falar da data. Só que entenda, gente. Tudo é especulação. Não tem nenhuma data em nenhum livro da Bíblia Sagrada. Não tem datação no próprio Didaquê. Não tem. O autor não escreveu, olha. Estou escrevendo isso aqui no reinado de Nero. Ou no reinado de Vespasiano. Ou no reinado de Domiciano. Sei lá. Ou no reinado de Herodes Agripa. O autor não escreveu isso. Não tem data. Quando eu falei no primeiro vídeo que o Didaquê, segundo alguns teólogos e também segundo alguns historiadores, foi escrito entre 70 e 90 depois de Cristo, isso é um achismo de propriedade. Isso não passa de uma especulação, não tem data. Então o historiador coloca uma data aproximada. Pode ter sido escrito antes de 70 ou depois do ano 90, no século II, século III. Ninguém sabe. Então ele coloca uma data aproximada. Só que o que foi escrito ali não foi pregado no ano 70, por exemplo, nem no ano 90. O que foi escrito ali foi pregado ali por volta do ano 50, do ano 40, quando os apóstolos ainda estavam vivos. Quem escreveu ali colocou as palavras dos apóstolos. Por isso que é a doutrina dos 12 apóstolos. Cara, é difícil compreender isso, é difícil. Não tem data naquilo, não tem. Agora,
entenda, por que está no futuro? Como eu falei, a Bíblia toda está no futuro. Qualquer texto, vai pegar Mateus 24, está no futuro, mas está falando da destruição do templo. Jesus Cristo falando, veja esse templo aqui, ó, não vai ficar pedra sobre pedra, não, tudo vai ser destruído. Está no futuro. Mas aí o cabra fala assim, não, é porque não tinha acontecido. Segundo alguns historiadores, o Evangelho de São Lucas foi escrito depois da destruição do templo. O Evangelho de São Mateus, por exemplo, segundo alguns historiadores, foi escrito depois do ano 70, depois da destruição do templo, que aconteceu por volta de 72. Entenda, a destruição do templo de Jerusalém, que foi o marco central da grande tribulação, aconteceu por volta de 72 depois de Cristo, no segundo ano do reinado, no segundo ou terceiro ano do reinado de Vespasiano, tá? Que, se eu não estou enganado, assumiu o poder em 69, tá? Então, no segundo e terceiro ano foi a destruição do templo de Jerusalém. E tudo é especulação, essa questão de datação. Não tem aquele retardado que vem ainda com essa especulação. Ah, mas o Apocalipse foi escrito por volta do ano 90. Como que ele escreveu alguma coisa que já aconteceu? Onde está a data do Apocalipse, gente? Onde está isso daí? Meu Deus do céu. O cara fala com tanta convicção, como se São João tivesse datado o livro. Então, é muito complicado, gente. É muito complicado. Então, assim, eu vou ter que começar a filtrar o que eu vou falar. Porque eu coloquei aqui a opinião de alguns historiadores e alguns teólogos. Não quer dizer que eu concorde com isso. Nem quer dizer que eu concorde. Mas tudo bem. Vamos dizer, entenda uma coisa. Vamos supor aqui que o Didaquê foi escrito por volta do ano 70. O cabra que escreveu estava vivendo a grande tribulação. Ele estava passando pela perseguição apostólica, o templo não tinha sido destruído ainda, e ele estava escrevendo justamente o que os apóstolos ensinaram sobre o que ele estava vivendo naqueles últimos dias. Aí vem o termo os últimos dias. E é impressionante como tantos vídeos que eu já fiz, tantos artigos que eu já escrevi, e a pessoa não consegue compreender o que significa os últimos dias. Os últimos dias não é o último dia da vida na Terra. Os últimos dias, ali, esse termo usado, São Pedro usa, nesses últimos dias aparecerão pessoas zombando, dizendo onde está o Cristo, que desde que nossos pais morreram, tudo continua igual. São Pedro estava falando dos últimos dias ali, aqueles últimos dias que ele estava vivendo. Porque para os apóstolos o fim de Jerusalém, o fim do templo, a derrubada do templo de Jerusalém, aquilo era os últimos dias. Só que eram os últimos dias daquela era. Entenda, Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. Na plenitude, ou seja, já estava completo. Aquela era, aquele século, o termo, aionos, no grego, que significa era, ou um ciclo de tempo, e também pode ser traduzido como século, significa o quê? Um tempo completo. Então tinha se completado aquele tempo. Que tempo? O tempo do judaísmo, gente. Não tem ali a lei e a graça? A antiga e a nova aliança? Ou seja, era o tempo da antiga aliança. Já tinha se completado. Quem escreveu o Didaquê, se ele escreveu por volta do ano 70, antes do ano 70, até depois do ano 70, ele estava escrevendo exatamente aquilo que ele tinha observado. Primeiro ele escutou, aprendeu e colocou ali as palavras dos apóstolos a respeito da grande tribulação. Tanto que, deixa eu ver se eu acho que eu nem deixei aberto o Didaquê aqui. Aqui, pronto, eu deixei aberto. Tanto que ele vai falar que aquilo era a primeira ressurreição e não a ressurreição de todos os mortos. Ele estava se referindo à primeira ressurreição, que era aquela ressurreição espiritual.
Tanto que ele fala aqui, ó, no último parágrafo, fala: então aparecerão sinais da verdade. O primeiro sinal, a abertura do céu, depois do céu, né, o toque da trombeta, e o terceiro, a ressurreição dos mortos. Sim, a ressurreição, mas não de todos, conforme foi dito. Por que ele fala isso? Porque São João também escreve isso. E olha que eu tenho certeza que o autor não teve contato com o livro do Apocalipse. E São João vai escrever, olha, existem duas ressurreições. Duas, a primeira e a segunda. Tá? A primeira é uma ressurreição espiritual e a segunda, sim, uma ressurreição de todos, com seus corpos gloriosos. E ele vai falar aqui, no parágrafo, no versículo aqui, acho que posso falar também versículo, né? 3, ele vai falar: de fato nos últimos dias se multiplicarão os falsos profetas. Você está entendendo que ele está repetindo as palavras dos apóstolos? O que ele escutou dos apóstolos? Ele está ensinando aquilo que os apóstolos ensinaram, porque aquelas pessoas estavam vivendo aquilo. Olha, os apóstolos ensinaram isso. Nos últimos dias se multiplicarão os falsos profetas, e os corruptores, as ovelhas se transformarão em lobos. Enfim, é aquilo que ele escutou dos apóstolos, porque ele estava vivendo aquilo. Ah, mas é futuro. Pô, tudo é futuro. Tudo é futuro. Então Jesus Cristo nem nasceu, porque está no futuro. Jesus Cristo nem nasceu. Vamos ter que esperar o Messias nascer, morrer, ressuscitar, porque se for pegar os evangelhos, está narrando tudo no futuro também. Oh, meu Deus do céu, gente, como é difícil isso. É difícil compreender que o cabra aqui ele não está fazendo uma revelação profética. O cabra está colocando apenas aquilo que ele escutou dos apóstolos. E ele estava passando por aquilo. Aí você tem que entender novamente o que significa os últimos dias, plenitude dos tempos, o fim de uma era, a consumação do século ou dos séculos. O que significa tudo isso dentro da cultura hebraica, dentro da cultura em que o livro foi inserido. Principalmente o livro do Apocalipse. Cara, é impressionante. A pergunta, olha, o que choveu de perguntas, assim, né? Ó, por que o Didaquê sendo escrito por volta do ano? Como se tivesse uma data no Didaquê. Eu falei que isso foi aproximadamente, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, foi aproximadamente, não tem data no livro. Sabe? Por volta do ano 70, né? Depois de Cristo, deixa uma linguagem futura e não menciona o ocorrido. Por que ele vai mencionar o ocorrido se ele estava vivendo aquilo? O autor estava vivendo aquilo. Gente, os cristãos e os judeus que viveram no primeiro século, até o final do primeiro século, eles viveram a grande tribulação. Até o final do primeiro século ainda estava acontecendo a grande tribulação. O reinado de Domiciano fazia parte também da grande tribulação. Por isso que São João ele vive até o reinado de Domiciano. Ele vive o São João é um marco do que foi a grande tribulação. Ele viveu até o fim da grande tribulação. O reinado de Domiciano foi também a grande tribulação. Quem viveu até o final do primeiro século também viveu a grande tribulação. Cara, olha, impressionante. Mas como linguagem futura. Gente, vocês estão com isso na cabeça que não adianta. Não adianta. Eu tenho certeza que se Jesus Cristo descer agora no mundo, tá? Não vou usar nem o termo terra mais. Porque se eu usar o termo terra, pronto, tem gente que amanhã aparece, mas por que você usou o termo terra, se terra não é terra? Se Jesus Cristo descer no mundo hoje, Jesus Cristo, tá? Aparecer agora, descer no mundo, falar assim, ó, gente, o que eu revelei no Apocalipse, lá em Mateus 24, aconteceu naquela geração, como eu mesmo afirmei. Vocês todos irão questionar Jesus Cristo. Vocês todos irão questionar. Mas como pode ser naquela geração? Não, é para minha geração. Eu que vou passar isso aí. É desse jeito. É um questionamento ridículo. Ridículo. Se Jesus Cristo já... Cara, o Apocalipse, a grande tribulação, isso sim foi datado. Quando São João escreveu o livro, não tem data. Aí você tem que buscar, né? Como eu falo, quando ele menciona ali, né, os reis, que ele estava vivendo o sexto reinado, aí você tem como buscar uma data. Mas, enfim, o Apocalipse foi datado, mas os eventos foram datados.
os eventos. Jesus Cristo mesmo falou assim, ó, vai acontecer nessa geração. Não adianta vir com textinho do blog não sei da onde. Não, é que geração não é geração. Você tem que entender isso pelo lado espiritual. Aí começa a conjectura. Né? O show de conjecturas e especulações. Não, é que geração ali não é tão geração assim. Gente, pelo amor de Deus. Jesus Cristo não estava ali fazendo uma pregação para retardados. Sabe? E quem escreveu o Evangelho também não escreveu para um retardado. Desculpa, é a realidade. E que São João, quando ele escreveu o Apocalipse, dizendo, eu irei escrever as coisas que irão acontecer em breve. Esse termo no grego significa imediatamente. Ele não escreveu para uma pessoa conjecturar aquilo. Imagina como eu mesmo, né, já mencionei em outros vídeos, o que iria impedir São João de dizer ali, naquele momento, eu estou escrevendo algo que vai acontecer daqui 2000 anos. Se Daniel escreveu isso, Daniel escreveu no livro dele, olha, o que eu estou selando aqui é para tempos remotos, ou seja, não era para o tempo dele, sim para um tempo, né, muito posterior do que ele viveu. Por que São João não poderia escrever que ele estava escrevendo um livro em que os acontecimentos, ele estava revelando ali acontecimentos para 2000 anos? O que queria impedir isso? Ou Jesus Cristo mesmo, dizendo lá em Mateus 24, tudo isso vai acontecer, sei lá, na 21ª geração. Pronto. O que queria impedir Jesus Cristo? Agora você acha que Jesus Cristo iria pregar algo para causar confusão? Não, quem está causando a confusão é a mentira do Apocalipse protestante. São as mentiras do Apocalipse. Só as mentiras do Apocalipse protestante que, né, está causando essa confusão. Porque o Evangelho é muito claro, o Apocalipse é muito claro. Quando tudo iria acontecer. É muito claro, está lá, objetivo. Quando São João fala, estamos nos últimos dias. São João mesmo diz isso, né? Que aquela era a última hora. São João, lá em sua carta, ele mesmo diz. Teve até um doido aí que veio nos comentários perguntar, mas quando São João escreveu essa carta? Cara, eu falei, olha, meu filho, faz o seguinte, morre, vai para o céu, reza primeiro para que você possa ir, né, para o céu e pergunta diretamente para São João, porque ele não deixou nenhuma data naquela carta. Sabe? Ele veio me questionar quando São João escreveu essa carta aí. Cara, eu tô falando que é uma loucura. É uma loucura. Né? Agora pensa, se São Lucas, segundo alguns historiadores, São Lucas, por exemplo, escreveu o Evangelho depois da destruição do templo, por que ele não narrou ali, fez aquela a narrativa de Jesus Cristo sobre a destruição do templo no passado? Por que ele colocou exatamente as palavras de Cristo no futuro? Como se fosse ainda acontecer, sendo que ele já tinha passado por aquilo. Supostamente, tá, gente? Tudo isso é uma especulação. São Lucas poderia ter escrito lá quando Paulo ainda estava vivo, como também ele poderia ter passado pela destruição do templo e, né, ter escrito o Evangelho depois da destruição do templo. A mesma coisa o Evangelho de São Mateus. Pelo menos tem um consenso aí que não foi São Mateus quem escreveu, mas sim discípulos de São Mateus. Né? Eles escreveram o Evangelho de São Mateus. E, né, muitos historiadores apontam isso para depois da destruição do Templo de Jerusalém. Agora, por que eles escreveram como se ainda tivesse no futuro, se eles, né, supostamente passaram por aquilo? Porque eles colocaram as palavras exatas ali, gente. Ali não é para mostrar, isso vai acontecer ou isso aconteceu. Não, são as palavras, os ensinamentos de Jesus Cristo, os ensinamentos dos apóstolos. Se eu for fazer uma pregação agora, eu não sou pregador, tá? Eu não sou padre, nem pastor, nem nada. Se eu for fazer uma pregação agora sobre Mateus 24, por exemplo, eu vou colocar as palavras ali no futuro. Só que depois é lógico, durante a pregação, é lógico que eu vou mostrar que isso aconteceu, né, no ano 70. Foi para o futuro, mas daquela geração. Jesus Cristo sim estava prevendo o futuro, mas daquela geração. Não a nossa geração, e sim aquela geração. A geração apostólica, porque as coisas iriam acontecer em breve.
Tá? Agora voltando para o Didaquê, a doutrina dos 12 apóstolos. Por que está no futuro? Tá? Porque o cabra estava passando por aquilo ainda. Não interessa se ele escreveu no ano 70, no ano 60, no ano 50. Aquilo que ele escreveu foram as palavras dos apóstolos. Os apóstolos ensinaram aquilo. E ele botou por escrito o que os apóstolos ensinaram. Pronto, e acabou. Não tem que... Ah, mas eu já passei pela grande tribulação. O cara não tinha nem passado ainda no ano 70. O templo foi destruído 3 anos depois, praticamente, daquilo. Se realmente foi escrito no ano 70. Se realmente, pode ter sido escrito antes. Mas estou colocando aqui a opinião dos historiadores, né? De alguns historiadores. Ainda iria durar 3 anos para a destruição do templo acontecer, que é o marco central, e iria durar ainda um bom tempo para o reinado de Domiciano. Como eu falei, a grande tribulação vai até o reinado de Domiciano. A grande tribulação termina ali, a destruição do templo ainda vai até o reinado de Domiciano. Ainda irá durar um bom tempo até o reinado de Domiciano. Porque o cara ia escrever no passado. Por que o cabra iria escrever no passado? E mesmo que o Didaquê fosse escrito lá no século III, o cabra iria escrever corretamente as palavras dos apóstolos, como eles ensinaram. Porque quem está lendo iria identificar o que foi escrito, o que significa aquilo. São as palavras dos apóstolos que viveram antes daquele fato ocorrido. Tá? Agora, mas por que então o Didaquê não explica? Porque o Didaquê não tem que explicar nada. Quem tem que explicar é aquela pessoa que está lendo o Didaquê e ensinando as pessoas. O Didaquê não tem que ensinar nada. Isso é só de escritura. A mesma coisa o Evangelho, a mesma coisa Mateus 24. O Mateus 24 não tem que explicar nada. Nada. Que tem que explicar é quem está lendo e ensinando. Apesar que eu até digo isso nos meus vídeos, né? Quem interpretou o Apocalipse é o próprio Jesus Cristo ali em Mateus 24. Mas aí quem está lendo e ensinando tem que mostrar claramente para o ouvinte que Mateus 24 está explicando o Apocalipse. Pronto. É uma união ali, né, de textos, tá? E todos eles corroboram com a mesma ideia. Que o Apocalipse aconteceu na era apostólica no 1º século e acabou. Pode chorar à vontade, o choro é livre. Pode chorar aí. Foi São João quem escreveu. São João escreveu as coisas que iriam acontecer em breve. Jesus Cristo profetizou a destruição do templo e a grande tribulação para aquela geração. São João também, em sua carta, disse que aquela era a última hora, o anticristo estava no mundo. São Paulo também. Foi ele quem pregou ali em Tessalonicenses que o mistério, né, da iniquidade já estava em ação, esperando apenas, né, alguém que estava detendo ali o mistério da iniquidade, mas ele já estava em ação. Foram eles que escreveram. Eu só estou aqui, né, mostrando. Mas não foi bem assim. Se não foi bem assim, filho, todo mundo mentiu. Tá? Se não foi bem assim. Mas que geração linda. É geração e pronto. É pronto, o significado da palavra é única. Mas o breve ali não é tão breve. É breve, é breve. Mas está falando dos últimos dias. O que são os últimos dias? Eu posso estar falando agora. Nos últimos dias não choveu aqui em Curitiba. Está tendo racionamento de água. Nos últimos dias não choveu aqui em Curitiba. Pronto, estou falando dos últimos dias. Os últimos dias que eu estou vivendo. E agora você tem que, como eu falei, só que os últimos dias que eu estou me referindo agora, não choveu em Curitiba, está dentro de um contexto que eu estou vivendo. Os últimos dias no Didaquê, os últimos dias ali na carta de São Pedro, em vários textos na Bíblia Sagrada, né, estão inseridos esses últimos dias dentro da cultura hebraica e daquilo que eles esperavam. Aí você vai ter que entender os últimos dias como a consumação dos séculos. Tá? Que aí vem do termo que? Aionos, que significa um ciclo de tempo. Tá? Que a tradução melhor é era, o fim de uma era. Tá? E aí você vai ter que entender que Cristo veio o quê? Na plenitude dos tempos. Se ele veio na plenitude dos tempos, é porque algo já tinha se completado. Acabou. Pleno. Pleno é algo completo. Não tem mais nada depois. Mas então aquele momento
realmente era a plenitude dos tempos. O fim da era. O fim daquele tempo. Por isso que, como eu falei, por isso que tem o quê? A lei e a graça. Antiga e nova aliança. Entende? E, cara, quem explica isso aí é o autor de Hebreus. A carta aos Hebreus. Já falei. Quem não leu, leia, que você vai entender exatamente o que significa essa questão da plenitude dos tempos, do fim de uma era, a consumação dos séculos, porque isso aconteceu tudo no primeiro século. Ele vai falar tudo que a antiga aliança envelheceu, desapareceu, dando, né, espaço para uma nova aliança, o nascimento de uma nova aliança, que é muito melhor e muito superior à antiga aliança. O autor dos Hebreus vai realmente, sabe, ele vai fazer uma explanação sobre tudo isso, assim, que não tem como a pessoa não entender. Só quem não leu não vai conseguir entender. Mas olha, eu vou te falar para você, esse tipo de pergunta, me desculpa, sério, foram várias pessoas que perguntaram isso, então não estou especificando uma ou outra, porque veio protestante perguntando, católico também perguntando, sabe? Mas por quê? Por que tá no futuro? Gente, sério mesmo, depois de todos os vídeos que eu fiz, todos os artigos que eu já escrevi, tudo, sabe? A pessoa vem me perguntar isso aqui. Por que que o Didaquê colocou aquilo como se fosse no futuro? Ah, sério, velho. Tem hora que dá realmente, velho. Tem hora que dá vontade mesmo de parar com tudo. Sério. Não, cara, não conseguiram entender nada. Não conseguiram entender nada. Olha, você pode não concordar com o que eu estou falando. Ah, mas eu ainda quero o meu apocalipse, aquele apocalipse protestante futurístico que eu vou passar pela grande tribulação, vencer o anticristo, Jesus Cristo vai vir e aí vai ter aquela batalha do fodástico, né, que é o fodão, né, quem ainda prega esse anticristo, um ser, fala que é o fodástico, o pai de todos, vai ter aquela batalha como se fosse o Dragon Ball Z, né? Todo mundo vai ver aquilo, Jesus Cristo guerreando. Você acredita nisso? Beleza, cara, eu não concordo. Você acredita? Beleza, velho, entendeu? Mas dizer que você não entendeu o ponto de vista do Cris Macabeus e do preterismo é mentira. Você entendeu o ponto de vista, você está questionando, você tá apenas ali, sério, tentando encontrar um pretexto para usar como argumento. Mas por que está no futuro? Do mesmo jeito que os evangelhos estão no futuro. Porque ninguém vai colocar nada do que aconteceu já no passado. Ah, já aconteceu, então vamos colocar agora no passado. Não, do mesmo jeito que tudo está no futuro. Do mesmo jeito que o Apocalipse vai continuar tudo no futuro. Tudo no futuro. Ah, mas já aconteceu? Já aconteceu, mas o Apocalipse, quando foi escrito, ainda não tinha acontecido. Quando escreveram o Didaquê não foi escrito para revelar nada, foi escrito para mostrar os ensinamentos dos apóstolos, da forma com que eles pregaram. Novamente, o Didaquê não interessa, foi escrito no século II. O autor vai colocar exatamente as palavras dos apóstolos, do mesmo jeito que o autor do Evangelho de São Lucas, se foi depois ou antes da destruição do templo, vai colocar exatamente as palavras de Cristo, como ele pregou. Ah, importa que o profeta não morra longe de Jerusalém. Ah, estavam falando da morte dele que iria acontecer em Jerusalém, não que aconteceu em Jerusalém. Não, a morte dele queria acontecer em Jerusalém. Está até hoje no Evangelho, assim, ninguém vai colocar no passado. Ninguém. Vai continuar da mesma forma. Só se a pessoa tiver algum problema cognitivo para entender, né, que aquilo já aconteceu, tá bom, gente? Pelo amor de Deus. Sério, olha. Sério, hoje ter que perder tempo fazendo um vídeo explicando isso daqui, ó, olha que eu não estou tendo tempo. Eu não estou tendo tempo, tá? Eu tenho, sabe, eu tô tarefado até. Gente, eu não tô encontrando tempo para nada mais. Para nada mais. Aí eu tenho que parar e fazer um vídeo agora explicando a datação do Didaquê e o porquê que ele foi escrito no ano 70, tá no futuro, se o negócio já tinha acontecido, nem tinha acontecido, né? Mas já tinha acontecido. Tenha santa paciência, né?